puxar aqui o assunto do Palmeiras, destacar mais uma coletiva infeliz do Abel. Vamos colocar assim. O Abel ele tem repetido esse cenário de coletivo infeliz, mais nota de desculpas depois. Mais uma, ele mesmo falou que fez contato. Meu cachorro tá foda hoje, rapaziada. Perdão. Porra, tá, irmão, tomou um Red Bull, vai participar da live aqui com a gente. Patrocina nós, Red Bull. O Abel Ferreira, que, enfim, foi infeliz numa fala, né? Falando ali de mulheres, falou que uma jornalista perguntou para ele algumas questões da partida, e ele falou que ele só deve satisfação a 3 mulheres, que seria a mãe, a esposa e a Leila. E aí depois ele se corrigiu, né? Pediu desculpa, falou que não era a intenção dele. E aqui eu tenho 2 pessoas, um palmeirense que defende o Abel até o final e o Gabriel que bate no Abel quando ele fala essas besteiras. Eu queria que vocês discorressem assim. O Abel, ele talvez esses pontos não sejam abordados na Europa tão a fundo a ponto dele achar normal falar isso. Vocês acham que ele de fato é um cara que ele ganhou tanto que já está meio que se dane tudo que eu falar? Eu tenho carta branca para poder falar o que eu quiser. Então, começando pelo Gabriel, por favor. Então, o que ele pensa eu não sei. Eu só sei que ele é um ser humano extremamente arrogante, né? Até minha mãe, que não entende porra nenhuma de futebol, não gosta do Abel por causa das entrevistas que ele dá, né? Eu não duvido da xenofobia que ele tenha sofrido tanto no início como no meio de carreira aqui no Brasil, porque ele sofreu de fato vários ataques por ser estrangeiro e tudo mais. Mas, cara, gosto muito do trabalho dele, futebolisticamente falando. Né? O cara é bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, campeão de Copa do Brasil, campeão na porra toda. E aí, só que ele não pode chegar aqui nas entrevistas e falar o que der na cabeça. Não pode. Sabe, aqui no Brasil, nós somos livres, somos uma democracia. Só que você, meu irmão, pode falar o que você quiser, só que você vai ter que pagar por isso. E aí pode pagar judicialmente, pode pagar criminalmente, pode pagar também agora com o tal do cancelamento nas redes sociais, que é o que está sofrendo o Abel Ferreira agora. Porque falou merda, foi machista, foi misógino. Então, assim, não existe mais espaço para isso na sociedade brasileira. Não existe mais. Isso é coisa dos anos 90, isso é piada dos Trapalhões, isso é piada de Praça é Nossa dos anos 80, sabe? Isso não cabe mais, já não tem mais graça isso. Então, assim, se tentou ser engraçado, não deu certo, mas é talvez, possivelmente, o maior treinador que já passou pelo Palmeiras, mas não pode ficar falando qualquer merda que vier à cabeça. Boa. Tiagão, queria que você desse o seu ponto de vista sobre essa situação do Abel, cara, porque de fato é repetitivo, não sei como é que isso está caindo também dentro da própria torcida do Palmeiras. Eu acho que foi uma das primeiras declarações do Abel que caiu mal na torcida do Palmeiras, né? Parece que depois que inventaram a desculpa, então tudo virou fácil, né? Vou falar aí, desculpa. Então, na verdade, ninguém nem entendeu muito bem o porquê dessa resposta. Eu acho que me parece que alguns treinadores, algumas pessoas, elas já vêm para a coletiva querendo dar um recado para alguém. Só É que a que ele. pergunta não foi ofensiva, né? Tipo, foi uma pergunta Não, normal. o Abel precisa entender que ele não deve satisfação para jornalista ou para o jornalista que está ali. Ele deve satisfação para mim, que sou o torcedor do Palmeiras. Então, por exemplo, eu queria saber sobre o Mike, que é um lateral direito importante, é um cara que joga bem, é um cara que está sofrendo muita lesão. A pergunta da repórter foi excepcional, que na verdade ele nem deixou ela concluir. Então, eu, como torcedor do Palmeiras, eu quero saber qual é a situação do Mike. Então, assim, não é eu devo satisfação para 3 mulheres, não. Você deve satisfação para milhares e milhões de torcedores do Palmeiras. Se um dia você sofrer uma pergunta maldosa, aquelas perguntas que tem repórter que dão no meio do treinador, quer chamar o treinador de burro na entrelinha, aí dá uma cacetada nele ou nela, que seja, porque ali é o jornalista ou a jornalista. Uhum. Mas a pergunta foi normal, uma pergunta sem nenhuma malícia, sem nenhuma maldade, e a resposta foi fora do tom.
talvez ele quis puxar um gancho para dar um recado para alguém e fez isso na pior hora. Fosse ali uma mulher, um homem, essa resposta dele não cabia em lugar nenhum, não tinha na menor lógica, porque ele deve satisfação para toda a torcida do Palmeiras e para a imprensa que está ali fazendo o trabalho dela. Sendo ainda com uma mulher, com uma profissional, uma jornalista, pegou pior ainda, né? O Abel que tanto fala sobre respeitar a esposa, a presidente, a filha, aí você vai dar uma cacetada dessa numa repórter. Então, tipo, foi uma das primeiras, se não a primeira resposta do Abel que pegou mal entre toda a torcida do Palmeiras. Eu não vi um palmeirense, ou um blog, ou um meio de comunicação do Palmeiras que achou legal essa resposta, ou que quis passar pano. Acho que nessa ele errou feio, e não é mais errar e pedir desculpa. Eu acho que chega uma hora que você tem que falar, pô, eu já dei 3 dessa, então não tenho o que fazer mais, né? Então, nesse caso, eu acho que nem eu que amo tanto Abel Ferreira consigo defender, e não é nenhuma lacração, né? Nenhuma tô na frente da câmera. A minha opinião foi de fato essa, em qualquer lugar, na frente ou por trás das câmeras, porque essa senhora Abel Ferreira você defecou pela boca, você vacilou e espero que não se repita, porque não tem nem contexto, nem fora de contexto para colocar. Foi sem explicação essa. Ficou ruim, de fato. Vai lá, Gabriel. Completar a frase do Thiago, né? Eu posso aqui dar o meu aval, porque o Thiago é sempre o mesmo de frente e de costas também. Tá aí uma verdade. Boa, mas de fato, cara, e também era uma coletiva zero, não vou falar zero pela situação do Palmeiras, mas pela partida, não muito comprometedor, um Sem 5-0, sabe, tipo, eram perguntas mais de cadência, tanto que, como você comentou, não foi uma pergunta maldosa, uma pergunta normal, natural. Quero saber a situação do atleta que se lesionou. É. Vamos fazer essa pergunta para 40 treinadores diferentes em 40 jogos que tiver alguma lesão, de um jogador importante. E aí, assim, também é uma relação muito complexa entre imprensa e treinadores, porque a imprensa, de fato, tem momentos que pergunta coisa para derrubar o treinador, mas também parece que nada se pode perguntar para os treinadores. Exato. Parece que nada é ponto de pergunta, não pode se perguntar nada porque os caras se sentiam ofendidos. Então, é uma relação muito tensa no Brasil essa, de imprensa, e acabou gerando isso que a gente viu. Bom, beleza.